Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes, módulo 10, estamos quase a acabar, hoje vamos falar um bocadinho de arquitetura, uma aula difícil, uma aula que para vocês normalmente é mais fácil caminhando, e eu noto isso nas visitas de estudo, vocês caminhando e observarem edifícios completamente diferentes, é-vos mais fácil organizar as ideias do que propriamente através de uma aula. Por isso vou tentar dar outra vez, como sempre, o meu melhor nestas sínteses dos conceitos do vosso programa e do manual. Primeiro vou abrir as questões da escultura com o modernismo e o pós-modernismo. Portanto, atenção aos termos. Uma coisa é contemporâneo, outra coisa é moderno, outra coisa é modernismo e outra coisa é modernidade. São coisas completamente diferentes. Portanto, tenham atenção sempre aos conceitos como eles estão escritos, porque significam coisas diferentes, não é? Temos o modernismo, que é o que nós temos estado a ver no módulo 9, e agora vamos falar de um pós-modernismo, digamos assim. Portanto, o que é que está para além? Não lhe chamamos contemporâneo, os arquitetos preferem o termo pós-modernismo, já categorizar esta arquitetura destes tempos. Portanto, relembrando um bocadinho o módulo 9, simbolismo insinuado, é uma arquitetura conotativa, não é? Conotação, é um ornamento integrado, é estrutural, é uma arquitetura pura, subordinada a uma ideia principal, pode ser também uma arquitetura específica, só é entendida por especialistas, não é? Uma arquitetura revolucionária, não histórica e inovadora, e tecnologias progressistas, porque foi isso que aconteceu no módulo 9, não é? Foi a aplicação destas tecnologias. O que é que nós vamos ter neste módulo, então? Em vez de conotativo, vamos ter um simbolismo descritivo e denotativo. Em vez de termos um ornamento integrado, vamos ter um ornamento aplicado, portanto, decoração na superfície. Em vez de uma arquitetura pura, vamos ter uma arquitetura heterogénea. Vamos ter coisas muito diferentes. E aí vocês já vão ver. Subordinada a uma ideia principal, não. Emprega diferentes meios, e vocês vão ver isso. É cada arquiteto da arte de si, não há propriamente correntes. Há correntes, mas depois eles dissipam-se todos por cada caminho. Em vez de uma arquitetura específica, vamos ter uma arquitetura comunicativa. Isto é muito interessante, tentar transmitir ideias, não é? Aberta à sociedade. Não é aquelas teorias que só os especialistas e grandes teóricos da arte compreendem. Agora vamos ter uma arquitetura virada para a sociedade e para transmitir linguagem a todos. Não é só aos suprassumos. Em vez de uma arquitetura revolucionária, vamos ter uma arquitetura evolutiva, seguida de ideais históricos. Portanto, retomar essa história. Já não é um rompimento com o modernismo, não é? Chegamos ao modernismo, vamos romper com o que veio para trás, e agora vamos retomar o que estava para trás e vamos assentar a poeira. Tecnologias progressistas, já não, passa a ser uma construção já comprovada e convencional. Porquê? Porque temos o módulo 9 todo, temos estas tecnologias progressistas já desenvolvidas nas décadas anteriores, como eu digo, assentar a poeira. E, portanto, comprovada, aquela que funcionou, aquela que não funcionou, qual é que se deu melhor, qual é que se estragou rapidamente, ou que a sociedade não teve adesão, e agora vamos assentar, até que temos a arquitetura de hoje, não é? Vamos começar com os neohistoricismos, estão a ver? Retomar da história, não é? Desenvolvida nos Estados Unidos e Inglaterra, recorre às raízes da arquitetura Vitrúvio e Palladio. Vejam bem, eles são arquitetos que foram a Vitrúvio. De lá. Módulo 2. Não é módulo 8, não é módulo 7. Reposição da organização axial, da simetria, porque tínhamos ali formas orgânicas, porque vinham do módulo 8, não é? Com as artes novas e com aquelas coisas, e tínhamos uma arquitetura toda misturada, toda muito curva. Agora vamos ter simetria, vamos ter organização novamente, vamos ter colunas, outros elementos ligados à antiguidade. Isto não é uma pintura, isto é uma fotografia de algo que existe real, que é a Praça de Itália do Charles Moore em Nova Orleans. Isto é difícil de dizer em português. Veja bem, é uma praça com elementos, porque é a Praça de Itália, com elementos da arquitetura relacionados com o Vitrúvio. Portanto, temos literalmente uma pessoa a expor a arquitetura de Vitrúvio em 1974. Portanto, vejam bem, né? Passaram 2 milénios e vamos retomar exatamente como era. Portanto, isto é logo, vamos começar por aqui. Alguém assentou a primeira pedra, foi Charles Moore,
Vamos começar por aqui, pessoal. Vamos voltar atrás. E daí se desenvolveu. Temos um racionalismo pós-moderno. Estes são conceitos-chave que eu vos vou dando relacionado com esta evolução que vamos ver, ou estas linhas, ou estes arquitetos. Remonta a um racionalismo italiano dos anos 20 e 30, já do século XX. Portanto, ainda estamos em Itália, não saímos muito de Itália, estão a ver? Portanto, que é as raízes da arte ocidental, sabemos disso. Grécia, Roma, não é? Marcam o Ocidente. A arquitetura do regime fascista de Mussolini, sim, porque a Itália nunca largou propriamente as suas raízes. Nasce um grupo 7, em Itália, e o construtivismo, o uso de formas geométricas simples e de repetição, negam é o ornamento. Aquilo que vocês viram antes, aqui estas colunas, completamente coisas da Roma Antiga, aqui nega-se. Portanto, vamos ficar-nos pelo essencial, que é uma fachada, claro, com uma conotação realmente axial, de simetria, vitruviana, não é? Com uma grande organização, é o Hotel Palácio do Aldo Rossi, em Fukuoka, no Japão. Veja bem, portanto, tem alguns elementos que faz lembrar o Japão, mas de facto o que ele está a remontar é quase um templo romano. Não é? Aqui o design, estão a ver? E depois com uma grande organização, isto é um hotel. E começamos a ter este tipo de arquitetura que tem sempre influências, mas que se assenta no seu tempo. Não vamos retomar exatamente os tempos romanos, mas vamos fazê-lo de forma moderna, não é? Pós-moderna. Uma pós-modernidade individual é uma rejeição do modernismo, portanto, do módulo 9, não, isso não. E seguem linguagens pessoais, cá está, cada arquiteto depois vai pelo seu próprio caminho, e é isso que temos a arquitetura de hoje. Quando vocês dizem Cisa Vieira, Souto Moura, portanto, estão a lançar à parede linhas de linguagens pessoais, arquitetos específicos, vocês não estão a falar de uma corrente. Refletindo a heterogeneidade de influências, elementos historicistas com caráter lúdico, não é? Com caráter de gozo, de prazer, superfícies de vidro e telhados planos, é verdade, vamos ter muita superfície de vidro, preocupação com o contexto envolvente. Há esta preocupação ecológica, quase uma land art na arquitetura, não é? O Museu da Arte em 1970-74 de Darata e Isozaki, em Takasaki, no Japão, portanto o Japão vai desenvolver muito. Os anos 70 foram um ano muito de crescimento para o Japão, é aí que dá quase a viragem para o país que é hoje. E vejam bem, um Museu da Arte com estas colunas quase de módulo 9, mas já com uma linguagem nova, com estas cerâmicas cinzentas colocadas na parede exterior, portanto há um ar de azulejo exterior, que é também uma novidade. Vejam bem as superfícies de vidro aqui ao fundo. E portanto vamos ter linguagens muito próprias, por exemplo, de Arata. E depois vamos ter também quase uma quebra que se dá nos Estados Unidos. É muito interessante. Vemos o Japão a avançar a todo o vapor, claro, com influências do mundo inteiro. Estamos numa aldeia global, já demos isso no início deste módulo, por um modernismo tardio. O que é este modernismo tardio? E é interessante, porque ele foi importante, tem alguns periódicos, mas não marcou assim tanto a arquitetura. É um acontecimento. O modernismo tardio, uma corrente iniciada nos finais dos anos 60, portanto, às portas dos anos 70 das coisas que estivemos a ver, com a realização em Nova Iorque, portanto, voltamos para os Estados Unidos, a Conferência de Arquitetos para o Estudo do Meio Envolvente, portanto, esta preocupação com o meio envolvente, promovido pelo MoMA, em 1969, seguido pela exposição Five Architects, nasceria uma publicação periódica com o mesmo nome que ajudaria a difundir esta tendência. Portanto, uma tendência que, claro, os japoneses, em termos culturais, já têm uma grande preocupação ambiental, não é? Com a natureza, eles têm um enorme respeito pela natureza devido às raízes religiosas e culturais que têm. Mas o Ocidente em si não, é um bocadinho mais bruto nesse sentido, e, portanto, esta conferência o que vai ajudar é a difundir estas preocupações com o meio envolvente. Do género, pessoal, não vamos fazer arquitetura como nos apetece, mas temos que respeitar um bocadinho o nosso planeta e a sociedade e o urbanismo, não é? A urbanização. O urbanismo, então, o modernismo tardio, os 20s Revival, portanto o reviver dos anos 20, retomou os princípios da Bauhaus, cá está, neste período, mas adaptando aos novos contextos sociais e tecnológicos. Utiliza estruturas de aço, com cofragem em madeira à vista, grandes superfícies de vidro, cá está outra vez, já deste módulo, cá está deste módulo, e paredes brancas rebocadas. Portanto, temos um exemplo que é a Casa Hoff, que é de Goldman e Associates, nos Estados Unidos, já de 1980, mas temos então esta espécie de Bauhaus, temos estes vidros, temos a forma dos cilindros, formas redondas com as formas retas, este contraste entre a altura e a horizontalidade, portanto, vamos retomar isto tudo.
Mistura de formas cúbicas com cilíndricas, cá está, novamente, escadarias envidraçadas exteriores, sem preocupação social objetiva. Temos uma Einstein, uma casa Weinstein, acho que é assim. Temos a planta, estão a ver, completamente, isto tem muita influência da Bauhaus. Os vidros também, este contraste entre a altura e a horizontalidade e verticalidade, e depois estes pilares também que já vimos, não é? Do módulo anterior, as escadas realizadas com esta altura para saírem do chão. Portanto, vamos ter este tipo de arquitetura. Passando isso à frente, este modernismo tardio que permaneceu em algumas décadas ainda, há pessoas que não se soltaram desse, arquitetos que não se soltaram desse modernismo. Temos uma alta tecnologia, que é uma parte que eu gosto muito, vocês também normalmente acham muita piada, que é a exploração de novos materiais. É uma economia de meios, rapidez de construção, recorrendo à pré-fabricação, há um exibicionismo construtivo, já não sei, e um conceito, não é? E os resultados espetaculares ao nível da estética e criatividade realmente é. Temos o edifício Lois, em Londres, é literalmente isto parece que é tirado da ficção, não é? Da banda desenhada, futurismos, não é? Que é, no fundo, tem influências do futurismo, mas realmente é extraordinário deixar todo o metal, edifícios em metal, parece industriais, à vista. Mas o que vocês acham mais piada sempre é o Centro Pompidou, em Paris, que é, mais uma vez, esta alta tecnologia a funcionar. É um edifício com extremo funcionalismo, tem um impacto enorme no urbanismo, sem dúvida tem sempre um impacto enorme, é completamente contrastante com os outros edifícios que estão rebocados, a branco, são em pedra, não é? À sua volta, temos aqui um contraste, mas quando são edifícios específicos, como é o caso destes dois, não sei se é por ser a nossa geração, realmente já acha extraordinário, em vez de achar, em vez de ter um impacto negativo, tem um impacto positivo. Temos também os novos romantismos, não deixa de ser interessante, que há sempre realmente esta retoma, não é? De trás. A década de 70, inspirando-se na natureza orgânica e inorgânica, mas já com as questões sociais e ecológicas. Temos um Günter Domnick, temos 3 edifícios dele, vejam bem, são novos materiais, são formas orgânicas, não são edifícios retilíneos, verticalidade, horizontalidade das colunas, uma certa altura, uma organização. Não, vamos ter organismos, parecem quase carapaças, têm estas formas estranhas e que mesmo assim enquadram na malha urbana. E têm também questões ecológicas, como estão construídos, como funcionam, por exemplo, os testes que têm uma espécie de arrefecimento, o edifício ter uma ventilação que não justifique muito ar-condicionado, não é? Questões elétricas, tentar aproveitar a luz natural para evitar os gastos da energia artificial, não é? Da iluminação artificial, tudo isso. Portanto, estes edifícios vão pensar nisso tudo, até na orientação em questão. Também com este espírito romântico, mas agora da ruína, não é? O aspecto de ruína, assim, de John Ruskin, não é? Através das fraturas e fendas abertas, procuram um choque emocional. E nos Estados Unidos temos vários edifícios do Grupo 7. Temos um Arden Fair Shopping Center na Califórnia, vejam bem, 77, que é literalmente um edifício em que tiraram um pedaço, um canto, e esse canto é a entrada. Vejam bem o impacto que esta imagem tem, então aqui a pessoa. É muito interessante esta questão da ruína e de voltar a explorar esta questão da ruína do século XIX. Temos uma nova modernidade, então, que são estes edifícios mais espetaculares, não é? Digamos assim, mais contemporâneos, espetaculares. Uma tendência mais recente e com fortes eixos de inovação e experimentação. Aqui continuamos a ter questões sociais, ecológicas, da malha urbana, mas mesmo assim, por exemplo, os arquitetos já não se limitam às questões da malha urbana do impacto, eles exploram, eles vão experimentar, mas muita atenção às partes ecológicas e cada vez mais, portanto, o funcionalismo do edifício para evitar determinados gastos que prejudicam o próprio ambiente. Temos o Experience Music Project em Seattle, Washington, do Frank Gehry. O Frank Gehry é um arquiteto que explora imenso esta questão da nova modernidade. Vejam bem este edifício, não é preciso ter grandes palavras, as questões das cores, a orgânica, o funcionamento, o enquadramento, não é? E vamos continuar para a Sydney Opera House, que é do John Hudson.
O Frank Gehry, o arquiteto que vimos mesmo agora, não é, daquele edifício, afirmava que o Woodson construiu um edifício muito à frente do seu tempo, muito à frente da tecnologia disponível, um edifício que mudou a imagem de um país inteiro. E é de facto incrível como a Austrália, se vocês procurarem a Austrália, o símbolo da Austrália é o Sydney Opera House. Na altura que foi edificado, em 1973, este edifício só não teve um impacto brutal. Claro que sofreu muitas críticas, mas a maior parte foram positivas. Um funcionamento que, em termos de acústica, era o mais inovador. É claro que depois de 73 já se construiu muita arquitetura e, portanto, temos edifícios com ainda melhor acústica, mas na altura, se eu não estou em erro, pelo menos durante 20 anos, este edifício foi considerado dos melhores edifícios com a melhor acústica. O edifício com a melhor acústica. Portanto, vejam bem, está aqui colocado no mar, portanto, a flutuar praticamente, faz um efeito quase de caravela, não é cascas de laranja, não é? Parece que se desconstrói, não é? Um bocadinho numa perspectiva desconstrutivista. É muito interessante, é um edifício extremamente interessante por dentro e por fora, como vocês costumam ver depois na aula presencial. O World Trade Center é a última que nós acabamos, que realmente é, e nunca fez tanto sentido, até porque estamos em setembro, e se calhar até lançamos este vídeo nesse dia, seria interessante. Foi um projeto de Daniel Lapskin, não sei se conhecem, portanto o evento, vocês normalmente já não conhecem. O 11 de setembro foi um atentado terrorista da Al-Qaeda, pelo menos é assim que está interpretado, da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, e duas torres, chamadas as Torres Gêmeas, caíram, não é, nesse dia. Eu ainda me lembro perfeitamente de ver ao vivo os acontecimentos. E sobre esse edifício, isso teve um impacto enorme, ainda hoje tem na ordem mundial, este ataque terrorista, portanto deu para perceber que os Estados Unidos não eram assim tão intocáveis. Foi edificado um memorial, e o memorial não é somente estas duas cascatas, que têm esse simbolismo de queda, não é? Mas também de paz para as almas, e é um bocadinho isso que se queria transmitir. Temos também toda uma malha urbana à volta, estes edifícios aqui construídos à volta também fazem parte deste espaço, que relembram e que espelham, curiosamente, numa arquitetura pós-modernista, muito nova-iorquina, esta questão da altura envidraçada, que espelham esta área. Isto tudo tem conotações e tem significados, daí ser um Memorial Foundations, sim, fundações daqui do espaço, mas tudo isto também significa em relação a esse acontecimento que foi o 11 de setembro, como nós também costumamos ver, em mais pormenor, presencialmente. Deixo-vos então com isto, pesquisem o que é que aconteceu no 11 de setembro, vocês normalmente já não sabem, não têm conhecimento, pesquisem, vejam o que aconteceu, vale a pena, o impacto que teve. Normalmente nesta altura do ano saem muitos documentários e relembramos muito esses acontecimentos, pronto, é uma boa altura também para vocês familiarizarem com o acontecimento. E portanto deixo-vos com isto a parte da arquitetura, espero que tenha sido útil e até uma próxima aula.